Por que será que toda vez que eu estou deitada, relaxada, fazendo Ho'oponopono, de repente eu durmo? Gente, acho que tem a dúvida de muita gente, né? Eu vi o comentário do Paulo aqui e ele disse que ele faz algumas repetições e quando ele vai perceber, ele já dormiu. Gente, é super normal, tá? Porque você entra em um estado meditativo, um estado relaxante, onde você vai, as ondas vão baixando, né, do seu cérebro. Então isso é completamente normal. Você dormir ou às vezes cochilar e acordar, né? É completamente normal, tá? Outra coisa, Tati, eu estou dormindo enquanto estou fazendo Ho'oponopono. Tem algum problema, assim, tá acontecendo as curas, as limpezas acontecem? Sim, gente, acontecem as curas, as limpezas de qualquer forma, mesmo que você esteja dormindo, e principalmente quando você está dormindo. Sabe por quê? Porque quando a gente baixa as nossas ondas mentais, a gente baixa a guarda de, como eu posso dizer, daquele sentimento interno, sabe? Do tipo, não tá dando certo, não vai dar, isso daí eu tô fazendo por fazer, entendeu? Esses pensamentos interruptivos que não deixam você se concentrar, que deixam você duvidar do que você está fazendo, que fala, é bobeira, isso não funciona, só deu certo, sei lá, pra Tati, sei lá, pra Betty Russo, ou enfim, N pessoas. Esse julgamento, ele é baixado a partir do momento que as ondas cerebrais, elas vão baixando, né? Então, assim, a gente fica com a mente mais aberta para estar absorvendo tudo isso que a gente tá ali colocando no subconsciente, né? Principalmente nesse momento onde a gente vai dormir. Por isso que eu coloquei esse vídeo aqui, onde eu coloco até uma telinha preta repetindo Ho'oponopono. Por quê? Porque quando você vai fazer, você vai fazendo, vai relaxando e pode acabar adormecendo. E quando você adormece, o subconsciente abre. Então ele absorve muito mais todas as palavras, todas as limpezas. Então fica muito mais fácil de você estar absorvendo toda essa limpeza que é o Ho'oponopono, né? Outra coisa, a mensagem do Paulo, ele fala que ele tem algumas coisas para pagar, ele tem algumas coisas para fazer, enfim. E mesmo assim, ele tá tranquilo, né? E é isso mesmo, eu acho que o Ho'oponopono traz essa tranquilidade de você tá fazendo as suas coisas do dia a dia, que às vezes realmente te deixa um pouco chateado, às vezes apreensivo, mas isso diminui. Essa insegurança, essa irritação, ela diminui muito. Principalmente quando você faz aquele focado, né? Que é você falando, o sentimento que você tá sentindo. Sei lá, tá com raiva, tá nervoso, tá chateado. Por isso que quando eu tô fazendo esses vídeos, né? Colocando, por exemplo, saúde, né? Coloquei esse aqui com saúde. É mais porque você vai se concentrar naquilo, né? E quando você faz ele focado, parece que você tem aquela sensação de que tá acontecendo mais rápido. Mas assim, é independente. Ou você fazendo Ho'oponopono falando, né, direto ao ponto, falando do problema, não sei, estou inseguro, insegurança, abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grato. Ou eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, sou grato, também é indiferente, tá? Porque assim, no meu começo, na minha experiência com Ho'oponopono, eu nem sabia que podia falar sobre os problemas, sobre o que estava acontecendo e junto com as palavras, né? Junto com as frases. Então eu só ia ouvindo, só ia repetindo e não imaginava nada, gente. Não imaginava que eu ia ficar bem, que eu ia ficar feliz, enfim, não imaginava nada. No entanto que hoje, tem até uma história curiosa. Eu lembro que quando eu fui fazer o enxoval do meu filho, eu tava lembrando hoje, né? Eu avisei, falei com uma amiga, né? A minha sister. E ela é minha amiga, é como se fosse uma irmã. Conheço dela desde os 8 anos dela. Então eu falei pra ela assim, olha, eu precisava fazer um enxoval pra pelo menos eu me motivar, ficar mais alegre e tal. E ela foi junto comigo lá na 25. Aí quando a gente foi muito legal. Porque eu fiquei pensando assim,
É engraçado. Eu entrava nas lojas, aí ela, não, amiga, é melhor essa não, vamos em outra. Aí ela ia lá, ela pechinchava, não sei o quê. E no final eu voltei até com dinheiro no bolso. E eu fiquei assim, sabe? Eu ficava pensando, gente, o que tá acontecendo? Então, assim, o Ho'oponopono, por isso que eu digo, não precisa ser diretamente ao ponto, do tipo, ai, dinheiro, saúde, mas eu acho que a sensação que você está do problema desafiador, você está falando direto ao ponto, traz essa calma, essa inquietação, parece que ela diminui quando você fala, né? Olha, dinheiro abençoado, dinheiro eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato. Parece que vai liberando com mais facilidade. Então assim, a ideia de você fazer ele direto ao ponto é interessante por quê? Porque essa sensação que você sente, o que te liga mais rápido para a liberação de crenças, de pensamentos, é realmente essa conexão que você tem com a prática, né? Você tá fazendo Ho'oponopono ali e você tá se sentindo liberando, tá se sentindo mais leve, você tá sentindo que as preocupações estão indo embora. No entanto, que eu lembro que era dezembro, onde eu comprei as coisinhas, e eu comprei tudo sem pintar. E ela falou, não, compra sem pintar, sabe por quê? Você vai ter esse momento em casa, você vai pintando, vai relaxando, vai fazendo as cores que você quer, do jeitinho que você imagina. E se não ficar bom, você vai lá, pinta um branco e faz de novo. Aí eu achei interessante a ideia. Ela falou, e é desafiador, que eu gostaria de ver a sua criatividade. E nisso eu fiz toda a pintura, eu vou ver se eu coloco uma foto pra vocês, como ficou o quartinho depois. Então assim, no final, eu entrava naquele quarto com gratidão, né? Uma simples mudança no ambiente já me trouxe gratidão, né? E eu lembro muito que eu falava, gente, que coisa estranha, né? De repente o dinheiro, assim, é o mesmo dinheiro, só que quando eu vou comprar parece que ele aumenta. Eu não sei te explicar. Então assim, o Ho'oponopono é isso. Ele traz uma liberação para você absurda, assim, é inexplicável. Então, assim, é como se tivesse aberto uma porta invisível de coisas maravilhosas e elas vão vindo, elas vão chegando, e quanto mais você faz, mais vem limpeza para você, mais vem coisas maravilhosas na sua vida. E assim, é incrível, você vai se surpreender todos os dias. As pessoas ao seu redor vão começar a se surpreender, porque elas vão ver coisas mágicas acontecendo na sua vida. Porque comigo começou a fazer assim. Começou a acontecer tanta coisa que a minha mãe olhou assim, ó. Por exemplo, eu tive meu filho e eu tive 3 meses de visita. Todos os dias tinha alguém visitando meu filho. Então assim, todos os dias o meu filho era presenteado com alguma coisa. Então assim, para aquela pessoa que tava desesperada, porque não tinha dinheiro, enfim, né? De repente, ela teve uma amiga minha, Aline, um beijo, que ela mandou uma mensagem e falou assim, Tati, eu quero ir visitar e eu gostaria de saber o que você quer, né? O que você acha necessário, se é mais fralda, o que você precisa. Eu falei, então, tinha um baldinho de imersão, né, pro bebê, e eu queria muito aquele balde porque ele sente muitas cólicas. Eu acredito que aquele balde seria muito bom. Ela falou, então tá bom, então o balde é meu. Beleza. Aí passou, nem lembrava mais. Aí quando ela veio visitar, adivinha, ela me trouxe realmente o balde. E por incrível que pareça, você podia falar assim, ah, é só um balde de imersão, você vai colocar o neném ali, não vai dar nada, né? Não, eu coloquei o neném e foi assim, um passe de mágica. Era colocar ele naquele balde, ele não tinha cólica. Era incrível. Assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acredito que se eu colocasse o Ho'oponopono para ele ouvir, ele ficaria muito mais calmo, muito mais tranquilo, essas cólicas seriam muito mais amenas, ou zero, se eu tivesse colocando o Ho'oponopono para ele ouvir. Eu tenho certeza que seria uma convivência muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquila, porque a mulher depois passa por puerpério, não é fácil, e com o bebê ali para você cuidar sozinha. Minha mãe às vezes saía e eu ficava com o neném ali sem saber o que fazer. Já teve vezes que eu saía de casa e ia numa vizinha, gente. Eu ia numa vizinha longe, com o neném e ele chorando, desesperada. E eu levava pra ela porque eu sabia que quando ele ficava no colo dela, ele parava de chorar. Então, assim, são momentos de desafios
que se eu tivesse esse entendimento, o que que eu teria feito? Eu teria feito o Ho'oponopono. Eu teria colocado o Ho'oponopono para tocar. Eu teria eu mesma repetido o Ho'oponopono pro meu filho. E teria sido realmente uma vivência da maternidade completamente diferente do que eu vivi. E olha que o que eu vivi ainda foi tranquilo, mediante a tudo que eu estava passando, né? Pelas turbulências que eu comentei com vocês no outro vídeo. Mas é isso, gente, entrega realmente. Paulo, você tá fazendo dormindo? Tá ótimo, tá maravilhoso. Você quer fazer, sei lá, 3 vezes por dia, 10 vezes por dia, 5 vezes por dia, faça quantas vezes você achar melhor, necessário. O Paulo, no comentário dele, ele disse que ele faz mais ou menos umas 3 vezes por dia. E é excelente, excelente. Faça quantas vezes você achar melhor. Repete quantas vezes você conseguir ou achar necessário. Por isso que eu fiz esses vídeos de 54 repetições, que eu já vi muita gente falando, Tati, 108 repetições é muito, meu Deus. E 54, aparentemente é mais tranquilo, tem o mesmo efeito, porque tem realmente aquela conexão do número mágico, né? E você tá ali, né, junto, praticando, e você vê 54, você sente que realmente é mais tranquilo de fazer, né? E é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Manda aqui. Tiver mamãe de plantão, quiser que eu faça vídeos também contando sobre a maternidade, conta aqui também, tá? Quero saber que vídeo que você quer que eu faça aqui pra vocês, tá bom? É isso. Um beijo!